vamos para a NVI, né? Chegou aqui meu celular, vai chegar um camarada para fazer um orçamento também para a gente aqui no serviço. Mas o celular já chegou aqui. Êxodo 33. Você pode ofertar, dizimar. Pai, nós te agradecemos por cada um dos santos que tem dizimado, ofertado, que tem investido no reino de Deus, que tem semeado na obra de Deus. Nós queremos glorificar o teu nome por isso. Nós te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, também através de nós. Por isso nós entregamos a Ti, ó Deus, nossas ofertas, nossos dízimos. Consagramos ao Senhor as nossas primícias também, declarando a vida de Deus. Muito, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos tem deixado faltar absolutamente nada. Ó Deus, toda fonte de provisão procede do Senhor, Pai das luzes e Senhor dos espíritos. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um destes santos que com tanto amor e carinho tem dispensado no reino de Deus, tem colocado os seus recursos, e nós te somos gratos, Senhor, crendo sempre que o Senhor é Deus e nos abençoará. Aleluias. Amém. Obrigado, querido Deus. Vamos lá. Êxodo 33. Nós sabemos um pouco da história da caminhada do povo hebreu, da saída do Egito, tudo que eles enfrentaram, tudo que eles viveram. E também das vezes que, infelizmente, durante quase 40 anos, provaram o Senhor. Né? Eu chamo provar o Senhor, não é nem o Senhor provar eles. Porque realmente foram de uma natureza muito rebelde, indômita, muito carnal. Típico do ser humano, né, da natureza humana. Mas sabemos que Deus levantou esse libertador extraordinário que tipifica a figura de Cristo, que é Moisés. E diz aqui que houve um tempo em que Deus fala com Moisés de uma forma tremenda. Diz assim: depois o Senhor ordenou a Moisés. Deus deu uma ordem a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi, sob juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a sua descendência. Deus, apesar de toda a ação maligna do povo, de tudo aquilo que o povo fez de errado, e a gente é assim, né? O ser humano é assim. Enquanto alguma coisa está no seu controle, beleza, tudo certo. Mas geralmente, quando alguma coisa sai do seu controle, você já fica irado, você já quer logo resolver na força. Eu sou assim. Não, eu era assim, em nome de Jesus. Eu estou procurando hoje resolver a coisa de forma que, tipo, não dá paciência, segue caminho, Deus abençoe, vá na paz e tudo certo. Não tem como você resolver na força, brigando, xingando, partindo para cima, esmurrando. Sabe, não tem, não adianta, você vai perder a razão, não tem lógica. Mas nós somos assim. Muitas vezes nós agimos assim. E quantas vezes esse povo tentou o Senhor? Mas mesmo assim a promessa de Deus continuou para eles. Deus tinha feito um juramento lá atrás a Abraão, a Isaque e a Jacó. Só que Deus, eu fico imaginando como Deus não estava chateado. Como Deus não estava triste. Pastor, Deus fica triste? Sim. Sim, fica. Como fica? Fica chateado? Sim. Enfurece? Sim. Se ira? Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, amém? Temos esses sentidos. Aí diz assim: mandarei à sua frente um anjo. E olha só, ele não ia só mandar um anjo, não era um anjo qualquer. Ele ia ser um anjo extraordinário. Aquele anjo, né, preparado com todo tipo de
de indumentária de guerra, de armas poderosas e de uma autoridade fora do comum. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Me faltaria tempo para falar sobre cada um desses povos. Aconselho você a procurar a essência de cada um. A internet não está aí só para porcaria, não. Você pode chegar lá e... Aliás, eu estava vendo um vídeo do John Piper e achei muito interessante. Ele dizendo que foi no chat GPT e pediu ao chat GPT, né, que definisse, assim, em uma oração, né, que era Deus para um determinado teólogo. E o chat GPT fez uma análise bem sucinta em 30 segundos. Você pode até chegar para o chat GPT e perguntar qual era a essência dos cananeus, dos jebuseus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Qual era? Ele vai te dar. Né? Tem preguiça de pesquisar, agora está até mais cômodo, mas vamos lá. Esse anjo ia expulsar esses povos, e cada um desses povos tinha uma história com Israel. Na verdade, eu sempre falo que tipificavam determinados principados e potestades. Alguns tipos de demônios bem específicos. E diz aqui: vão para a terra onde fluem leite e mel. Aí Deus dá um ponto aí, né? Uma pausa. A proposta era boa, era mandar um anjo. Só em mandar um anjo já era excelente. Mas além do anjo prometer expulsar todos os inimigos, os povos daquela época que queriam destruir Israel, já era tudo, meu irmão. Só que quando ele diz, vão e eu vou fazer essa promessa. Eu estou dizendo a você, Moisés, pode pegar. E ele fala, né? O teu povo. Vai, sai desse lugar com o povo que você tirou do Egito. É porque Deus era tão íntimo de Moisés que eram sócios, né? Era dele também, mas é lógico, é seu povo. Tipo, eu sei que a gente é sócio, você também faz parte do negócio. E acabou, e vai. Nós precisamos de muitos Moisés nessa geração. Não desprovida do amor de Deus. Nós descartamos muito rápido as pessoas. Nós não podemos descartar as pessoas tão rápido. Tira da célula, tira do grupo, tira... Não sei... Calma. Meu irmão, você não tem noção do volume de paciência que eu tenho. Né? Como é o nome lá da baleia? Eu acho que eu sou parente dela. Vocês vão entender. Eu tenho um parentesco com essa baleia aí. E aí você tem que ter paciência, cara. Você tem que ter misericórdia muitas vezes. Eu me lembro uma vez um cidadão lá no Acauã que ele subiu, acho que converteu umas 7 vezes. Toda vez que ele se drogava, ele convertia e subia. Teve uma hora que eu disse também é demais. Disse, irmão, já vai na 8ª, não fica legal você toda hora. 3, 4 meses ele caía. Eu me lembro uma vez que eu fui com um querido irmão lá na casa desse cara, gente. Pensa num tiroteio. Nossa, era bala voando pra todo lado. Fiz ele morava numa bocada lá pra dentro, né, depois do Graci. Mas não teve jeito. Foi interessante que até uns 2 anos ele mandou uma mensagem. Pastor, tô por aqui, viu? Só que ele apareça. Né? Mas é muito complicado se você não tem um coração decidido a mudar de verdade. Mas voltando. Precisamos ser longânimo com as pessoas. Não é porque o cara fez uma coisinha que você já... Eita, o cara não vai na cela, o cara não vai no culto, o cara não, já tira, já não. Calma. E você? Quando a Bíblia diz assim, não seja demasiadamente justo. Isso vale para tudo. Vou dar um exemplo. Não é que você tem que fazer nada errado, não. É, por exemplo, nós vivemos hoje num sistema tributário pesado, cara. A tributação que nós sofremos hoje, a carga tributária é uma coisa doida. Agora, não é uma carga tributária boa no sentido de beneficiar com saúde, educação. A gente sabe para onde está indo isso. Tinha umas malas aí, não estou afirmando, mas a turma fala aqui, né? A turma fala, né? Recentemente, né? Nesse desgoverno, isso aí eu posso falar, né? O suposto, né? O travestido corrupto
né, travestido de ministro das finanças, da economia, disse que o país está quebrado. Que se ele não colocar o IOF agora nas transações de Pix, complica. E aí a gente já sabe, mais uma vez, nós vamos pagar a conta. Né? É complicado. É difícil. Não é fácil. Então, não seja demasiadamente justo. Por exemplo, agora tudo tem que pagar um imposto? Tem, amém? Precisa, eu pago. Só que eu procuro dentro da lei, procuro argumentos, procuro ver tudo. Onde é que eu posso fazer para não pagar? Eu vou embora, meu amigo, não quero nem conversa. Quando eu trabalhava prestando serviço para algumas empresas e eu gerava muito recurso, aí eu conversando com o meu contador, disse: bicho, eu tenho que ter uma forma de aumentar a minha renda. Eu arrecadava bem, mas eu não quero pagar, porque infelizmente. Ele falou: tem uma forma, pouca gente fala. Eu falei: é mesmo? Ele falou: uma vez no ano. Cadê os contadores? Tem contador por aí? Não, né? Não, os contadores só tem um lá, né? Mas que uma vez no ano você pode tirar da empresa, não é isso? Um determinado percentual sem precisar declarar. Tem alguma coisa nesse sentido. Não é isso? Aí eu digo: meu filho, o que você está esperando para poder? Me ajude, Calabreso. Aí, quando eu sabia, todo ano eu pegava uma fatia boa. Mas mesmo assim, só para você ter noção, o que eu pagava de imposto era mais ou menos hoje um carro desse segmento médio, um Virtus, né? Tá quase 180 mil, 170 mil, topado. Era o que eu deixava para o governo anualmente. Eu chegava a doer no meu coração. Eu tinha 15 funcionários e era pancada. Aí eu saía com o meu contador vendo o que era que a gente poderia fazer para compensar, para. Em suma, hoje não é diferente. Se você for demasiadamente justo, você se quebra. Por isso que a Bíblia não seja demasiadamente justo. O que é que eu posso fazer para não? Né? Tem que pagar imposto? Sim, a Bíblia diz. Pagar um imposto, tributo, tudo certinho. Né? A gente sabe que Jesus pagou lá com tem um branco agora o nome da moeda, o Stater, isso mesmo. Veio com a dracma, mas era o Stater. E assim, Jesus pagou, depois eu explico isso com calma, mas não seja demasiadamente justo. Amorou, vamos lá. Lembra daquela palavra que eu preguei sobre os excessos? Quem lembra? Todo excesso é danoso. Amar é bom? Sim ou não? Mas o amor em excesso é danoso, né? Torna-se uma coisa doentia, né? Torna-se uma coisa assim doentia. Acho que a única coisa que ainda quer amar em excesso é Deus. O resto, acabou. Comer é bom, mas o excesso é ruim, gera problema, é gula. Então tudo em excesso, né, não seja demasiadamente justo. Então isso vale também para nós. Por exemplo, eu sou tão justo que o outro não serve. Eu sou demasiadamente justo. Não. Peraí. Antes de você julgar, olhe para você primeiro. É o equilíbrio. Nós pregamos firme, sim. Temos palavras, né, para conversão, para mudança. Mas ser demasiadamente justo, não. Isso é errado, não é bíblico, não é saudável. Então, antes de você julgar, antes de você querer sair por aí metendo a espada em todo mundo, não serve, sai da igreja, não serve, sai da célula, não serve, sai do discipulado. Não, tente, vá tentando, 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 até que quando não der, você então corta. Paciência. Só que Deus é um Deus longânimo. E por várias vezes o povo, mas ele mantém a promessa. Aí quando ele diz: vão para a terra onde fluem leite e mel. Agora olha que dureza. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Porque Deus é tão santo, tão santo. Eu li um livro de John Piper sobre isso. A santidade de Deus é tão poderosa que se ele se apresentasse para nós como nós pedimos, nós seríamos fulminados. Conta-se que um discípulo de Daylight Moody, né, Dale Moody, Moody era um cara assim, meu Deus, aquele homem era sobrenatural. Conta-se que um pouco antes da sua morte, ele estava pedindo a Deus para que ele revelasse a eternidade.
E ele entrou no quarto para orar. Diz que a glória de Deus foi tão densa, que na casa ninguém conseguia ficar em pé. E ele gritava: Eu estou vendo a eternidade, eu estou vendo o céu, eu estou vendo o céu. E ele tinha perdido 2 netinhos. Eu estou vendo minhas crianças, isso não é a morte, isso é muito bom, eu não quero mais sair daqui. Deus tinha levado ele a contemplar a eternidade e não queria mais sair do quarto. Quem estava aqui quando a irmã, cara, esqueci o nome dela, uma coreanazinha, foi dar até o testemunho no, lá no Acauã. Irmã Yun. Tudo é Yun, né? Sério, coisa, o povo é Yun. A irmã Yun e o irmão Yun. A irmã Yun, é. Ela falando que, de uma experiência que ela teve. E ela disse lá, e eu acredito nisso. Por isso que Deus te preserva de você muitas vezes não ver a eternidade, porque senão você não quer viver mais. É verdade, eu já li alguns livros. O Po Yong-Chu teve essa experiência. Ele conta que depois de ter orado e imposto a mão em 3.000 pessoas, misericórdia, isso é inumano. Foram horas e horas dele orar e abençoar. Ele chegou no hotel na madrugada, 2, 3 da manhã, esgotado. Ele disse que não tinha força nem para quase respirar. E ele pediu a Deus: Senhor, me leva. Eu não estou aguentando de tanto cansaço, de uma fadiga. E ele foi levado, ele foi arrebatado para a eternidade. E ele não queria mais voltar. Só que Deus disse: Você tem que voltar, porque você ainda tem que fazer algumas coisinhas para mim. E ele falou, escreveu no livro, que quando você contempla a eternidade, você não quer voltar. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Quem sabe qual é a base bíblica para isso? Alguém sabe? Tem. Qual é? Fala para o irmão assim, o apóstolo Paulo. Fala assim, Deus o levou à eternidade. Agora, é impressionante, né? O coração do Paulo. Ele disse, por mim, eu queria ficar lá. Mas, por amor a vocês, eu decidi ficar aqui mais um tempinho. Então, conselho. Quando você for orar, não é que você vai pedir para ver a eternidade, mas pede a Deus para que os teus olhos não fiquem fixos nessa terra. Que eles possam contemplar mais a eternidade. Amém? Voltando. Se Deus caminhasse com esse povo do jeito que eles eram obstinados e no nível de revelação que Deus tinha, eles eram fulminados. Basta dizer que quando Moisés sobe o monte e fica lá 40 dias, ele desce com um véu. Não, não desceu com um véu, ele desce normal. E a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus de tal forma que as pessoas ficavam ofuscadas. Elas não queriam ver. Sabe por quê? Deixa eu te contar por quê. Porque era revelado todo tipo de pecado. Porque diante de Deus não fica nada de oculto. Lembrei agora do apóstolo Davi, quando ele recebeu aquela unção de ressuscitar a morta, né? Ele olhava para as pessoas e via o pecado das pessoas. Ele, desesperado, disse, Deus, tira isso, eu não quero mais. É uma outra situação que a gente conta depois. Já contei isso, conto depois. Então, quando a glória densa de Deus vem, é revelado tudo, não fica nada em oculto. Por que que quando a arca de Deus era tocada de maneira indevida, o cara era fulminado? Por que que o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, tinha todo um ritual de preparação? Um deles era 7 dias sem, se fosse casado, né? 7 dias sem sexo. Quem é casado sabe por quê. Como é que fica na tua cabeça, né? 1 dia, 2, 3, 7 dias sem sexo. E mesmo assim, quando ele chegava naqueles preparativos, estava lá a bacia de bronze com água para se lavar, se purificar, e um espelho para que ele pudesse ver como é que estava. Se notasse alguma coisa estranha, sai de lá, meu filho. E muitos, inclusive, entravam com um sinete no pezinho, porque lá no movimento o cara via que o cara estava vivo, amarrado por uma corda. Se o sinete parasse de balançar, puxa, porque foi fulminado. A glória de Deus, o cabode é denso. O que que tem? Hoje não tem esse cabode. Se tivesse, misericórdia. Mas tem um outro, não é que tem um outro tipo de cabode. Tem a presença de Deus, sim. Mas muitas pessoas, preste atenção no que eu vou dizer agora, em pecado, estão na presença de Deus e com o tempo vão perdendo, perdendo e terminam saindo do corpo. Porque ficam brincando de pecado. Brincam de pecado. Não pode, meu querido. Se eu for no meio, eu vou fulminar. Quando o povo viu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar.
E ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se fosse com vocês ainda que possuam por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas se desfizeram dos seus enfeites. Quero entrar no mérito, né, do exterior do corpo, da questão de estar ornamentado por fora e por dentro ser uma porcaria. Acho que dispensa comentário, né? O porquê deles tiraram os enfeites. Tem que ser assim, beleza, né? Mas estava tão ruim lá dentro que Deus falou: ó, tira esse negócio aí que por fora é o sepulcro caiado, né? Mas adianta. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda. Olha só, observando até que ele entrasse na tenda. Não tinha coragem de aproximar. Às vezes tinha tanta coisa ruim que o cara tinha medo. Falei, se eu me aproximar, esse negócio vai, eu vou ser fulminado. Bom, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Era glória visível, cabode visível. Né? Lembrei-me agora de Evan Roberts. Não sei quem já leu a biografia dele, mas acho que foram 13 anos buscando a presença de Deus para o país de Gales. Né? O avivamento galês. E teve um dia que a glória desceu, o capode, essa nuvem desce mesmo. E ele andando ali pelas ruas de Gales, prostitutas saíam dos bares, beberrões, os jogadores, né, que vinham de jogatinas. E a gente sabe que avivamento poderoso veio sobre o país de Gales. Quando o povo via a coluna de nuvem para a entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, ao segredo, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Fome de Deus. Não precisa dizer que foi o sucessor. Você tem que ter fome. Se os meus pastores estão indo, eu vou. Se o meu discipulador está indo, eu vou. Agora vai ser o meu companheiro de jugo, né? Esse segundo semestre, prepare-se aí para alguns treinamentos poderosos que vão acontecer. Eu vou estar lá. O irmão mais velho. A gente não vai chamar aqui de ancião, né? Mas os irmãos mais maduros que vão estar conduzindo os mais novos, né? Vou chamar de companheiro de jugo para não ficar tão. Quem aqui é ancião? Aleluia. Mas eu vou. O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que estar? O que eu tenho que realizar? Quantas pessoas perderam e estão perdendo? Eu vou falar algo muito pesado aqui para vocês. Toda vez que algumas pessoas que não estão inseridas no corpo são cortadas, vem um crescimento logo em seguida. Quem já observou isso? É sério. Pois observe. Está fora do corpo, não, sabe, só orbita, não corta e em seguida vem um crescimento assustador. Sabe por quê? Porque quem manda nesse negócio aqui, meu irmão, é o Espírito Santo, não sou eu, não é ninguém, é ele quem manda. A gente só é assessor. A gente assessora o Espírito Santo, né? Com toda humildade, eu sou assessor mor, temos outros assessores, mas quem manda é ele, cara. O culto de hoje foi totalmente diferente dos cultos de sábado. Semana que vem não sei como é que vai ser. Quem manda é o Espírito Santo. A gente só vai levando o negócio. Então, pelo amor de Deus, entra na nuvem. Entra na nuvem, cara. Tô nela. Vou sair um pouquinho aqui da palavra, mas alguns vão entender. Todas as vezes que a coluna de fogo se movia, e geralmente a nuvem era durante o dia para cobrir o povo do calor do deserto, concordam? Aí tinha às vezes que era durante o dia. Durante o dia a nuvem movia, o povo tinha que correr. Agora imagina, a mulher dando banho em menino, limpando menino, gente fazendo necessidade fisiológica. Corre, amigo, dê logo essa barrigada aí. Porque a nuvem está se movendo. Agora, quando chegava no final do dia, que começava a bater a noite, aí trocava, não era mais uma nuvem, era uma coluna de fogo, porque o deserto à noite, por incrível que pareça, é de congelar.
E o fogo não era somente por isso, era para espantar também os animais peçonhentos, certo? Agora imagina, aquele soninho, mas soninho da 3 da manhã, 4 da manhã. Esse sono bom, hein? Hoje, para vir levantar, deu trabalho. Eita, meu Deus. 6h10, 6h15 eu tenho que levantar. 6h20 eu tenho que levantar. Tu imagina 4 da manhã, todo mundo dormindo. De repente, começava a bater um frio. Oxe, que frio é esse? Quando olhava, a coluna já tá lá na frente. Corre todo mundo. Se arrume, vamos. Meu filho, quem manda é Deus. Fala assim pro seu irmão. Se você entrou nessa, o controle da sua vida está nas mãos do Senhor. É igual aquela figurinha que a galera jovem gosta de mandar. Jesus está no controle, né? Aquele stickzinho. Jesus com um controle remoto. Jesus está no controle. Pelo amor de Deus, pare de querer controlar Deus. É Ele quem vai dizer o que você e eu temos que fazer. Baseado nisso, meu irmão, olha o desespero. Agora Deus não vai conosco. Como é que a gente faz? Aí sim, vamos fechar nisso aqui. Verso 12. Moisés disse ao Senhor. É interessante porque é uma troca, né? Teu povo, vai com teu povo, agora é tu me ordenaste. Ou seja, tudo bem, é meu povo, mas tu me ordenaste. Eu aceito como meu povo, mas a responsabilidade acima de tudo é sua. Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permitiste saber quem enviará comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Moisés está trazendo a memória. A Bíblia diz assim, traga à memória aquilo que te dá esperança. Pare de reclamar da sua vida e leve à memória, eu gosto muito de fazer isso. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Tem algumas promessas bem pessoais na minha vida. E eu estou sempre declarando elas. Senhor, o Senhor prometeu lá atrás. O Senhor prometeu lá atrás. Senhor, então cumpre, Senhor. Foi o Senhor que prometeu. Agora ele fala, se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Agora estou devolvendo, né? Moisés devolve. O Senhor respondeu. Agora, cara, isso é. O que o Senhor responde aí? Moisés, não tem jeito. Você é o cara. Você é o cara. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus também, na minha e na sua vida, com todo respeito, vai olhar para você, vai dizer: meu filho, minha filha, você é o cara. Você é a cara. Ele vai olhar para você também, né, rapaz, não tem jeito. Não tem como eu não chegar e te abençoar, porque você é o cara, você é a cara. Você realmente sabe conquistar o meu coração. Eu sempre digo que Deus ele ama indistintamente a todos. Nunca esqueça disso. Deus não faz distinção. Se você tiver dúvida, vá em Atos capítulo 10 e ouça a história que está lá. Quando Pedro chega para Cornélio e diz: eu agora entendo, eu vejo, eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. Eu amo Atos capítulo 10. Então Deus não faz distinção. Só que eu digo direto, Deus é seletivo. A Bíblia inteira está cheia de seletividade divina. Porque senão ele não seria Deus. Seria injusto. Mas ele é o Senhor. À medida que você, é lógico, se aproxima de Deus, ele vai se aproximar mais de você. Eu mesmo o acompanharei e o que mais? Paz. Chega lá no céu um dia, nós todos, né? Eu vou chegar para Moisés, rapaz, você foi o cara, velho. Que eu nunca vi ninguém receber né? Essa promessa como você recebeu. Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Aí Moisés abre o sorrisão. Moisés abre o sorrisão. Só que ele é mais fominha. Aí ele diz, então Moisés declara, se não fores
Não é que ele estava duvidando. Se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? Olha a resposta. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. E o conheço pelo nome. Uau! Olha para o irmão, diz Moisés, era o cara. E Deus respondeu, perdão. Então Moisés diz, peço que me mostres a tua glória. Aí fala para o irmão assim, aí é demais também. Porque ele não tinha sido transformado ainda. Apesar de toda a unção existente na vida de Moisés, o corpo dele ainda não era um corpo glorificado. Amém, queridos? Aí Deus faz o quê? Eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor na sua presença. Uau! Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. Lembra? A glória fumegante. Ele seria fulminado, apesar de todo o amor, mas a sua natureza ainda era carnal. Ele teria que ter um corpo glorificado. Mas olha que coisa linda. O Senhor prosseguiu. Há aqui, um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Olha para o irmão e diz assim: você está nessa rocha. Hoje você está nessa rocha. Por isso a glória não te fulmina. Quer essa rocha? Fala para o seu irmão assim: Jesus, a nossa rocha. Ele diz: há uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha. Fala para o seu irmão assim: Jesus foi fendido, sangrou, foi crucificado, para que eu e você possamos estar blindados e protegidos. Amém? Jesus foi fendido. Ele foi partido, estraçalhado. Fica na fenda. Entra pela fenda, né? Fica lá, quietinho. E eu o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas. Caramba. Esse cara era demais. Mas a minha face ninguém poderá ver. Alguns teólogos, e eu acredito nisso, eu não vou dizer para você que é verdade absoluta, mas a Torá, ou o Pentateuco, né? Os 5 livros que foram escritos, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico, segundo a maioria desses teólogos, é consenso, foram dados a Moisés, ou a Moshe, né? Dado a ele exatamente quando ele tem essa visão, ou esse vislumbre da glória de Deus. Sabe quando você coloca... hoje não se usa tanto porque tem o sistema de Bluetooth, né? De compartilhamento de dados, né? Mas foi mais ou menos isso. Deus passa, o Bluetooth divino fez um... Eu toda vez confundo. Up, isso, aí ele já sabe. É o download, né? O up é saindo, né? O down é entrando, né? Não lembro, down é entrando. Então foi um download. Deus passa o download divino. Moisés recebe uma revelação extraordinária. Agora olha para o irmão e diz assim: imagina quando a gente estiver face a face com ele na eternidade. Tudo será revelado. Não ficará nada encoberto, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Tudo será revelado, cara. Não vai ficar nada encoberto. Só que Paulo diz que agora nós vemos por espelho, mas chegará o dia em que o veremos face a face, será totalmente diferente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Olhe para o seu irmão e diz assim para ele: você não tem motivo de estar triste. Pare de ficar triste. Você tem que ficar alegre. Vocês viram essa semana um irmão precioso? Eu acho que foi na Etiópia. Quem viu essa matéria, era para ter salvo. Se alguém salvou, me ajuda, porque na hora que eu tive que resolver algumas questões e perdi no Instagram.
ele salvou 80 irmãos. Ele levou 80 irmãos a Cristo. 80. Foi essa semana, tá? E o pessoal da milícia islâmica veio dizer, você pare com isso. Ele ganhando, ganhando. E ele disse, eu vou dar minha vida. E chegaram lá e executaram ele na frente de todo mundo. Mas antes dele ser, ele disse, eu vou ser martirizado. Ele aceitou isso. E morreu feliz. Fizeram um textão desse tamanho pro cara. E ele levou 80 pessoas para Jesus. Teve que dar a vida dele. Ele disse, eu morreu feliz. Ele morreu fazendo o que ele queria. Graças a Deus, é lógico, eu e você não estamos debaixo disso. Então você não tem motivo para ficar triste. Pare de querer buscar felicidade em coisas. É bom sim. Temos que trabalhar, sim. Anjo não paga boleto, sim. Mas pare. Pare de tentar arrumar felicidade em pessoas, em coisas. Ah, eu vou ser feliz o dia que eu me casar. Porque tem gente querendo sair fora. Quem está rindo, Calabreso? Eu vou ser feliz quando eu me casar. Tem um mói. Tem um amigo meu que ele era muito resenha. Ele disse, rapaz, felicidade é como um passarinho dentro de uma gaiola. Né? O que está dentro, né? Está desesperado para sair. Né? Aí o que está fora fica olhando, doido para entrar. Comidinha na hora. Comidinha na hora, aguinha na hora. Aí um fica olhando pro outro, né? O que tá fora quer entrar e o que tá dentro quer sair. Vai entender o ser humano, amém? Que o Senhor te abençoe, te dê o melhor final de semana da sua vida em Cristo Jesus. Beijo no seu coração.